Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Quero, primeiramente, manifestar aqui a minha alegria. Estou muito honrada de estar aqui com vocês na Intelecto Educação para estudarmos direito tributário, pensando especificamente na primeira fase do exame de ordem, né? Direito tributário é uma matéria que muitas vezes alguns alunos mostram que tem uma certa dificuldade, outros se apaixonam pelo direito tributário logo lá na graduação, no início, mas, sem dúvida nenhuma, é uma matéria importante para a sua aprovação no exame de ordem, que é o nosso objetivo aqui. Pensando nesse objetivo, nós vamos estudar essa matéria pensando naqueles temas, obviamente, que são os mais cobrados pela banca e de forma objetiva. E, novamente, então, pensando nessa objetividade, pensando no objetivo de levar você até a sua aprovação, o que a gente pensou? Em fazer resolução de exercícios, em ir diretamente aos pontos da Constituição, do Código Tributário Nacional, jurisprudência do STF, do STJ, na medida em que os julgados vêm sendo cobrados, bem como as súmulas. Nesse aspecto, o que eu gostaria de mencionar para vocês? Professora, que livro que eu posso ler para me ajudar a entender melhor o direito tributário aqui, pensando na primeira fase da OAB? Pessoal, pensa comigo, você fez um curso de 5 anos, lá na sua graduação, e agora você vai fazer o exame de ordem, a primeira fase, onde você vai ter ali a cobrança de todos aqueles temas, ou de uma grande parte dos temas que você estudou durante 5 anos. Portanto, eu te pergunto, será que faz sentido agora, nesse momento de reta final de preparação para o exame de ordem, você querer ler uma doutrina específica para direito tributário? Veja bem, é óbvio que nós temos maravilhosos tributaristas no Brasil, porém, o seu estudo precisa ser direcionado, certo? Nesse sentido, o que eu te peço? Tenha uma postura ativa diante do seu objeto de conhecimento. Pegar um livro, de repente, de 800 páginas, 1.600 páginas agora, não faz sentido. Então, o que eu quero que você faça é: pegue o seu vade-mecum, pegue a sua caneta marca-texto, vá anotando, vá fazendo anotações ao lado, vá grifando aqueles artigos que eu vou mencionar aqui e faça muitos exercícios. Hoje em dia, a gente tem diversos sites, o próprio site da FGV, que é a banca que organiza o exame de ordem, disponibiliza os exames anteriores. Portanto, aproveite esse momento para ir direto ao ponto, se exercitando. Eu costumo brincar o seguinte, eu costumo fazer a seguinte brincadeira: você não vai fazer o seu exame de habilitação para ter a sua carteira de motorista sem nunca ter dirigido na vida, né? Você faz aquelas aulas práticas, aprende a dirigir, e daí você vai lá, faz o exame. Aqui é a mesma coisa, não deixe para praticar os exercícios que são cobrados pela FGV pela primeira vez lá no dia do exame, ok? Procure, então, se adiantar. Sem mais delongas, sem mais demora, vamos, então, começar a tratar de um assunto aqui, que é um assunto que, geralmente, vocês começam, é o primeiro tema que vocês começam a estudar lá na graduação, que são as fontes, né? Esse nosso primeiro tópico vai, então, dizer o seguinte: como é que surge o vínculo jurídico entre o Estado, entre o fisco, de um lado, e o cidadão, o contribuinte, de outro lado, né? Como é que eu consigo afirmar, como é que eu consigo saber que alguém realmente é um contribuinte? Como é que eu consigo saber que aquela pessoa se tornou devedor de um determinado tributo, né? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a doutrina vai dizer que existem as fontes
materiais e as fontes formais. As fontes materiais são aquelas situações fáticas, são as pessoas, são as empresas, ou aquilo que a doutrina chama de fontes reais, os pressupostos de fato que originam a obrigação tributária. Portanto, pense o seguinte, no momento em que você trabalha e você recebe o seu salário, aquele seu salário, por exemplo, é um fato que, por originar uma renda para você, faz com que o fisco possa exigir de você o imposto sobre a renda, né, o imposto de renda. Porém, o que eu quero tratar aqui com vocês não são essas fontes reais, não são essas fontes materiais. O mais importante aqui para a gente nesse momento é o que a doutrina vai chamar de fontes formais. O que são essas fontes formais? São aqueles veículos que introduzem a norma tributária. São aquelas previsões jurídicas, aquelas previsões legais que, uma vez tendo sido produzidas pelo nosso legislador, aí sim vão criar obrigações tributárias, ok? Então, quais são as fontes formais do direito tributário? Nós temos diversas fontes, né? Eu coloquei aqui para vocês, no material que vocês terão acesso, uma lista, um rol de fontes formais, fontes que no nosso direito, o direito brasileiro, reconhece como fontes do direito tributário. E aí eu vou começar, então, conversando com vocês rapidamente sobre a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, não é a norma jurídica que cria a obrigação tributária. A Constituição Federal, ela tem algumas funções específicas que eu listei aqui para vocês e que a gente vai conversar, tá? Primeira delas, atribuir as competências tributárias. Pessoal, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso Estado adotou a forma federativa. Nós vivemos numa federação. Nós não somos um Estado unitário. O Brasil não é um Estado unitário. Isso significa o seguinte, cada ente federativo, portanto, o Distrito Federal, os municípios, os estados e a União, tem ali dentro do seu âmbito de autonomia as suas respectivas competências tributárias. Então, por exemplo, por que não existe um IPTU estadual? Por que quem manda aquele boleto do IPTU para você pagar todo ano é o município? Porque a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para a instituição do IPTU. Esse é um exemplo aqui de atribuição de competência tributária estabelecida lá na nossa Constituição. Em segundo lugar, a Constituição vai dizer qual que é a forma de exercício dessas competências. Por que tem tributo que eu tenho uma lei ordinária? Por que tem tributo que tem que ser criado por lei complementar? Enfim, o que é que aquele ente federativo precisa fazer, como é que ele precisa se comportar perante aquela competência que a Constituição Federal lhe atribuiu. Em terceiro lugar, os princípios e limitações ao poder de tributar. A gente vai estudar isso aqui, né, esses princípios, esse tema que é tão importante. Nós iremos estudar justamente tendo em vista que a Constituição, ao mesmo tempo em que atribui as competências, em que ela distribui as competências tributárias entre os entes federativos, a Constituição vai dizer também o que é que os entes federativos não podem fazer, como é que eles têm que se comportar perante esse poder de tributar, ok? Em quarto lugar, aqui, letra D, nós temos a previsão das espécies
tributárias. Pessoal, a gente escuta muito assim, até em veículos de comunicação, é senso comum a gente escutar as pessoas dizendo assim: o Brasil é um país onde existem muitos impostos. É verdade, não tenho como discordar de vocês quando vocês dizem isso. Porém, os impostos eles são uma das espécies tributárias que existem. Existem diferentes tributos no Brasil, não somente os impostos. Essas diferentes espécies tributárias existentes no nosso ordenamento jurídico estão previstas lá na Constituição Federal. Portanto, não existe uma margem de discricionariedade para que os entes federativos inventem, criem tributos, a não ser aqueles tributos que estão previstos lá na Constituição Federal. A gente vai ver daqui a alguns blocos quais são esses tributos, como é que a doutrina divide essas espécies tributárias e, principalmente, claro, como é que os nossos tribunais superiores também enxergam essa divisão das espécies tributárias. Tá? E aqui, em quinto lugar, uma outra função, uma outra tarefa que a nossa Constituição vem cumprir é a divisão das receitas tributárias. Então, para a gente retomar aqui essa ideia da competência, se o município é o ente competente para instituir o IPTU, quando ele arrecada o IPTU, essa receita é dele, pertence a ele. Porém, a gente não pode esquecer que a própria Constituição Federal, em alguns momentos, determina que a União e os estados repartam algumas receitas tributárias com outros entes federativos. A gente vai ver também mais para frente, com um pouco mais de calma, por exemplo, que o imposto de renda, o IPI, por exemplo, que são dois dos impostos da União, tem uma parte das suas receitas dividida, repartida com os estados e com os municípios. Os estados, por sua vez, como nós veremos logo mais, eles têm também que dividir, por exemplo, o IPVA com os municípios onde os veículos são licenciados. Portanto, nem sempre, quando a Constituição atribui a competência para que um ente federativo institua um tributo, para que ele legisle sobre aquele tributo, isso não significa que aquele ente federativo realmente é dono de toda aquela receita que ele arrecadou, porque lá entre os artigos 157 e 162, a Constituição estabelece algumas regras relativas à repartição de receitas tributárias, ok? Agora, um engano que vocês não podem cometer é imaginar que tudo que a nossa Constituição Federal diz a respeito dos tributos está colocada ali a partir do artigo 145 até 156, que são aqueles artigos que tratam do sistema tributário nacional. Não. A Constituição inteira tem que ser lida. Você precisa entender a Constituição como um todo, né? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de normas que vão impactar também a arrecadação de tributos, a instituição de tributos, e nem por isso estão lá entre os artigos 145 e 156. Claro que esse trecho da Constituição entre o artigo 145 e 156 ele é fundamental, mas ao longo da Constituição inteira você tem normas aqui relativas ao nosso sistema tributário. Por exemplo, lá no artigo 173, a gente tem o tratamento tributário das estatais. Será que uma empresa pública, por ser uma empresa do governo, ela tem que pagar os mesmos impostos que todas as demais empresas? Sim. Sim, tem que ser tributada normalmente. Então, por exemplo, a Petrobras tem que pagar o imposto de renda como qualquer outra empresa no Brasil. Isso, por exemplo, está lá no artigo 173, no parágrafo 2º. Ok? Dito isso, então, aqui complementando esse nosso raciocínio no que diz respeito à função da própria Constituição Federal, nós passamos a falar das leis complementares. Okay? A lei complementar ela tem
um papel específico, ela tem uma função específica dentro do nosso sistema tributário. Antes de comentar aqui com vocês especificamente o papel da lei complementar dentro do nosso sistema tributário, eu quero lembrar aqui aquela ideia presente lá no artigo 69 da Constituição, que vai dizer que as leis complementares são aquelas leis aprovadas por maioria absoluta. Então, o nosso Congresso, quando aprova as leis complementares, a Constituição exige dos nossos parlamentares um quórum de votação diferenciado em relação às leis ordinárias, tá? Por conta desse quórum diferenciado, ou seja, por conta do fato de que a Constituição exige maioria absoluta para a aprovação de leis complementares, surgiu, durante algum período aqui, uma discussão acerca da hierarquia, de uma suposta divisão hierárquica entre as leis complementares e as leis ordinárias. Eu coloquei para vocês aqui um trecho de um recurso extraordinário que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai dizer justamente o contrário disso. Olha só, é tradicional a jurisprudência desta corte, ou seja, não é nenhuma novidade lá no Supremo Tribunal Federal, que não é tradicional a jurisprudência desta corte na proclamação da inexistência de hierarquia constitucional entre lei complementar e lei ordinária, espécies normativas formalmente distintas, exclusivamente tendo em vista a matéria eventualmente reservada àquela. Traduzindo aqui o voto que foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes, ele vai dizer o seguinte: sabe por que não existe hierarquia entre... por que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Porque, embora se exija um quórum qualificado de maioria absoluta para aprovação de uma lei complementar, elas tratam de matérias diferentes. Existem matérias que a Constituição reserva para leis ordinárias e existem matérias que a Constituição reserva para a lei complementar. Gente, uma dúvida que pode ser um pouco boba, mas eu mesma, né, quando estava na graduação, em algum momento me fiz essa pergunta. Quando é que eu sei que a Constituição exige lei ordinária e como é que eu faço para saber que a Constituição exige lei complementar diante de uma determinada matéria? Qualquer matéria, tá, pessoal? Mesmo fora aqui do direito tributário. É muito simples. A Constituição, ela fala, olha, tal matéria é reservada à lei complementar. Quando não é reservada à lei complementar, aí a Constituição não fala nada. Ela fala simplesmente em lei. Ela não diz necessariamente lei ordinária, tá bom? Então, se a Constituição não fala nada, ela está falando de lei ordinária. Quando é necessário, daí sim, ela vai falar em lei complementar. Pois bem, esclarecido aqui esse ponto, o que eu quero comentar com vocês? Qual é, então, o papel da lei complementar no campo do direito tributário, ok? A gente faz a remissão aqui ao artigo 146 da Constituição. Portanto, já peço que você aí, estando com o seu Vademecum aberto, pegue a sua caneta marca-texto, leia com muita atenção o artigo 146 da Constituição e os seus incisos. Porque, olha só, a gente tem uma tríplice função, uma tripla função da lei complementar dentro do sistema tributário nacional. E daí a gente vai comentar aqui cada uma dessas três funções, tá bom? Começando com a primeira, a lei complementar em matéria tributária tem a função de dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Como é que pode haver conflitos de competência entre os entes federativos em matéria tributária? Pessoal, existem algumas situações, existem alguns tributos que, eventualmente, podem deixar uma margem de dúvida. Será que vai incidir aqui, nesse caso,
um tributo que é de competência estadual, ou será que, nesse caso, vai incidir um tributo que é de competência municipal? Eu coloquei aqui, só para a gente exemplificar, a Lei Complementar 116 de 2003. A Lei Complementar 116 de 2003, acredito que vocês já tenham estudado, acredito que vocês se lembrem, é uma lei que vai regulamentar o imposto sobre serviços, ok? Aquele imposto que é de competência dos municípios. Porém, em alguns momentos, pode surgir dúvida acerca da incidência do ISS, do Imposto sobre Serviços, e do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é aquele imposto de competência estadual. E daí, vamos ver aqui o que diz, então, a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116, nesse caso, está cumprindo aquele papel determinado pelo artigo 146 da Constituição. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, que é aquela lista que existe na Lei Complementar 116, especificando quais serviços são tributados pelo ISS, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação de ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. Ou seja, a gente olha para a Lei Complementar 116 e, no momento em que existe um determinado serviço onde a Lei Complementar 116 está dizendo, olha, nesse caso aqui vai incidir o ISS, então eu já sei, eu já posso afastar aqui da minha cabeça qualquer dúvida acerca da incidência do ICMS, que é aquele imposto estadual, dentro de um mesmo fato gerador. Ok? Então, exemplificando e retomando aqui a ideia, a lei complementar em matéria tributária deve dispor sobre conflitos de competência. Tá? Em segundo lugar, a lei complementar tem, de acordo com o artigo 146, a função de regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Pessoal, ao mesmo tempo em que a Constituição atribui as competências aos entes federativos, a Constituição também impõe certas limitações. Ela vai dizer, olha, aqui você não vai poder cobrar determinado imposto, aqui você não vai poder se comportar de determinada maneira perante o contribuinte. Grande exemplo, as imunidades. Então, pensem comigo. As imunidades relativas, por exemplo, aos templos de qualquer culto. Está dentro daquele rol de imunidades que a gente tanto estuda lá do artigo 150 da Constituição. O artigo 146 está dizendo que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E aí, como exemplo, o que eu coloquei aqui para vocês? Um artigo muito importante que vocês também precisam conhecer, que é o artigo 14 do Código Tributário Nacional. O artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele vai colocar algumas condições para que aquelas pessoas que são imunes aos impostos possam usufruir, possam gozar dessa imunidade. Então, por exemplo, elas não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Se isso for descumprido por parte daquela pessoa jurídica ou até pessoa física, dependendo da situação, que for imune, daí ela vai ser tributada normalmente, porque aqui o artigo 14 do CTN está regulando uma limitação constitucional ao poder de tributar. E, em terceiro lugar, aqui uma função extremamente importante, nós temos o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária. E aí eu preciso ler isso aqui com vocês com uma certa calma, ok? Primeiramente, eu vou ler aqui as alíneas do inciso 3 do artigo 146. Definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos, os fatos geradores, a base de cálculos, contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência. Vejam quantos temas importantes a Constituição está determinando aqui que sejam regulamentados por lei complementar. Pessoal, vamos pensar aqui rapidamente,
qual que é a grande lei complementar que cumpre esse papel aqui disposto no inciso 3 do artigo 146? Qual que é a grande lei complementar que vocês conhecem, que está aqui cumprindo esse papel determinado, então, no inciso 3 do artigo 146? O próprio Código Tributário Nacional. O próprio Código Tributário Nacional. E eu coloquei aqui para vocês mais alguns exemplos, que são, ao meu ver, os principais. A Lei Complementar 97 de 96, que trata do ICMS. A Lei Complementar 116 de 2003, que a gente até já falou sobre ela aqui hoje, que trata do ISS. Lei Complementar 123 de 2006, que trata do Simples Nacional. Tá? Então, tem vários aspectos que são tratados por normas gerais em matéria de legislação tributária. Pessoal, essas normas gerais em matéria tributária, elas são instituídas pela União. Então, por exemplo, a Constituição, o Código Tributário Nacional, melhor dizendo, a Lei Complementar 116, a Lei Candir, essas leis que nós acabamos de mencionar aqui, são leis editadas pela União, por meio do nosso Congresso Nacional, e daí vocês precisam se acostumar com a seguinte ideia: essas leis são leis federais ou são leis nacionais? E aí, eu já esclarecendo essa dúvida aqui com vocês, trata-se de leis nacionais. São leis nacionais. Pessoal, o Código Tributário Nacional, ele tem que ser observado por todos os entes federativos, não somente pela União Federal. A Lei Complementar 116 de 2003, relativa ao Imposto sobre Serviços, deve ser observada por todos os municípios. E nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Cada um daqueles 5.000 municípios precisa, sim, observar o que a Lei Complementar 116 dispõe acerca do Imposto sobre Serviços, respeitando, então, essa lei nacional. Quando a gente fala em lei federal, nós estamos pensando, por exemplo, numa lei relativa ao imposto de renda, porque o imposto de renda é um imposto federal, então a União legisla sobre um imposto que é de competência dela. Aí sim faz sentido a gente falar em lei federal. No mais, essas normas gerais em matéria tributária, que são veiculadas por meio de lei complementar, são leis nacionais, ok? Compete à União. Aqui eu estou falando do artigo 24 da Constituição Federal. Faça isso junto comigo. Abra o seu Vademecum lá no artigo 24 da Constituição Federal. E aí a gente vai ver como é que a União e os demais entes federativos devem se comportar em relação a essa lei complementar tratando de normas gerais. Tá? Primeiramente, lembrando que todos os entes federativos têm competência para legislar sobre direito tributário, cada um dentro do seu âmbito de competência, mas se trata de uma competência concorrente. Então, o município de São Paulo legisla sobre os seus tributos, o Estado de São Paulo sobre os seus, respectivamente, e assim por diante. Tá? Agora a gente vai conversar sobre os parágrafos do artigo 24, pensando nas consequências, pensando no que vai acontecer no momento em que a União editar essa norma geral em matéria tributária. Tá? Começando aqui, primeiro quem tem competência para editar a norma geral, eu já disse para vocês que é a própria União, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E aqui, no parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Pessoal, um exemplo, Lei Complementar 116 não precisa dizer qual é a data de vencimento do ISS em cada um dos municípios, tá? Os municípios podem fazer isso. Eu vou fazer uma pausa aqui e a gente retoma a partir desse ponto, ok? Muito obrigada.